Olá! Está começando mais um Deus Tem o Melhor e é muito bom ter a sua companhia. Em cada programa temos a oportunidade de aprender um pouco mais da Palavra de Deus, conhecer histórias que fortalecem a nossa fé e descobrir como o Senhor continua transformando vidas todos os dias. Permaneça conosco, porque tenho certeza de que Deus preparou algo especial para falar ao seu coração nessa edição. Em meio à correria do dia a dia, é muito fácil deixar que as preocupações ocupem o lugar daquilo que realmente fortalece a nossa vida. Mas quando escolhemos separar alguns minutos para estar na presença de Deus, encontramos direção para as nossas decisões, paz no coração e força para continuar caminhando. É justamente por isso que vamos iniciar o programa de hoje, fortalecendo a nossa fé através do nosso devocional. Olá, meu nome é Karina e hoje eu quero trazer um devocional de Deus para o seu coração. Eu creio que a sua vida vai ser muito edificada com essa palavra, que está lá em Números capítulo 11, verso 1, que diz o seguinte: Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se e o fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Primeira coisa que nós precisamos entender é que a murmuração, ela revela muito mais do que palavra. De fato, ela mostra o estado do nosso coração, porque a Bíblia diz que a boca vai falar daquilo que está cheio no nosso coração. A murmuração nada mais é do que uma insatisfação do nosso coração, nada mais é do que a insatisfação, incredulidade e rebeldia contra um Deus, contra o Senhor, contra Deus que tem cuidado de nós. Não significa que você vai fingir os seus problemas, que você vai fingir as suas guerras, que você vai fingir as suas batalhas, mas que você precisa levar para a pessoa certa, que tem as palavras de vida que você precisa, que tem o direcionamento certo e não ficar abrindo o coração, derramando o coração, murmurando, reclamando. Foi assim com o povo de Israel. Foi liberto da escravidão do Egito. Eles viram a manifestação da graça, do poder, da bondade, da misericórdia do Senhor. O Senhor os sustentou no deserto. O Senhor abriu o Mar Vermelho, libertou-os da escravidão. Mas mesmo assim o povo reclamou contra um Deus que fez tudo por eles e continuava fazendo, porque Deus ainda tinha promessas para aquele povo. Mesmo assim, o povo continuou reclamando. E a murmuração, ela não afeta somente a minha vida, ela afeta também aqueles que estão ao meu redor. Ela afeta, sobretudo, o meu relacionamento com Deus, porque eu deixo de confiar no Senhor e abrindo assim portas para a incredulidade, abrindo portas para a dúvida, até mesmo impedindo que a gente se mova pela fé. E fé é a certeza daquilo que não se vê, é a convicção de fatos que não se vê. Ou seja, eu preciso confiar no Deus que tem cuidado de nós, que tem cuidado de mim. Nós precisamos confiar num Deus que tem nos dado direção, que tem manifestado da sua graça, do seu amor, que de fato tem cuidado de nós em todas as coisas. E o povo, mesmo vendo tantos milagres, vendo tanta manifestação, o povo continuou murmurando. Eles reclamavam da comida, eles reclamavam de absolutamente de tudo. Então a murmuração fazia com que eles olhassem mais para o problema do que para as bênçãos do Senhor na vida deles. E de fato, a murmuração, ela nos leva a viver uma vida de insatisfação muito grande, porque você deixa de focar nas bênçãos que Deus já manifestou na sua vida e você começa a focar nos problemas, nas dificuldades, nas guerras. Você deixa de olhar e ser grato para o que já tem e começa a focar naquilo que não tem. E não é o propósito de Deus. Nós precisamos aprender a ser grato em tudo. A Bíblia diz que em tudo nós precisamos dar graças ao Senhor.
num Deus que prometeu que estaria conosco, que prometeu que tem a direção e as palavras de vida que nós precisamos. Que essa palavra ela venha abrir o seu entendimento acerca disso, que o Senhor possa lhe abençoar de uma forma extraordinária. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O Dia dos Pais nos lembra que algumas das maiores lições da vida não são ensinadas apenas com palavras, mas principalmente através do exemplo. Pais que oram, aconselham, corrigem com amor e caminham ao lado de seus filhos, deixam marcas que permanecem por toda a vida. É sobre esse propósito que vamos conversar agora no nosso quadro especial Homens de Honra. Neste Dia dos Pais, queremos homenagear todos os homens que receberam de Deus o privilégio de exercer a paternidade. Sabemos que nenhum pai é perfeito. Todos enfrentam desafios, aprendizados, responsabilidades ao longo da caminhada. Mas a Bíblia nos mostra que existe um modelo perfeito de paternidade, o nosso Pai Celestial. Quando o homem aprende com Deus a exercer esse papel, ele deixa um legado que alcança gerações. Por isso, hoje você que é pai, nós vamos refletir sobre como pais de honra podem formar também filhos de honra. E o primeiro princípio que eu queria falar para você que é pai, o pai, ele ensina um caminho. Antes de qualquer coisa, Deus ele sempre ensinou. Em Deuteronômio 6, se você olhar, a Bíblia diz estas palavras: Tu os ensinarás diligentemente os teus filhos. Mas isso não começou ali. Desde o Éden, Deus ele caminhava com Adão, conversava, orientava e ele também estabelecia limites. E a primeira responsabilidade de um pai não é apenas sustentar, é formar. A Bíblia nos mostra que Deus nunca deixou os seus filhos sem direção. Da mesma forma que um pai de honra não terceiriza a sua formação espiritual dos seus filhos, ele entende que a primeira escola de fé é dentro de casa. E o segundo princípio que nós podemos destacar é Deus corrige porque Ele ama. Então, existe nos nossos dias hoje uma ideia muito comum. Se eu amo o meu filho, eu não posso frustrá-lo. Mas a Bíblia ensina exatamente o contrário. Em Hebreus 12:6 diz, porque o Senhor disciplina quem ama. A disciplina, ela nunca foi um sinal de rejeição. Sempre foi a demonstração de cuidado. Deus corrige porque deseja formar filhos maduros. Então, o pai de honra, ele entende que amar também significa corrigir. Não com violência, não com ira, mas com amor, firmeza e sabedoria. Então, filhos precisam de afeto, mas também precisa de limites. E outro princípio, a presença produz segurança. Uma das maiores marcas da paternidade de Deus é a sua presença. Isaías 41:10 diz, o Senhor diz, não temas, porque eu sou contigo. Eu me lembro muito bem que teve uma época da minha vida que eu trabalhava e eu precisava estar fora de casa há muito tempo. E eu percebi que a minha filha, ela precisava da minha presença. E durante esse tempo eu tive que tomar uma decisão muito difícil da minha vida, que é onde eu tive que optar. Mas eu percebi que a minha presença era muito mais importante do que naquela época eu estar fora. E às vezes nós pensamos que porque nós somos pais, e claro, nós temos que trazer o sustento, porque o pai, ele tem esse papel de trazer a provisão, de trazer a direção, de mostrar o caminho, de proteger. Mas também, mais importante do que tudo isso, é você estar presente. E naquele tempo eu tive que tomar a decisão de largar o emprego para poder estar presente mais com a minha filha e estar ali cuidando, para que quando ela pudesse me procurar, seja ali na escola, seja no dia a dia, ela encontrar ali um pai presente. Então, uma das maiores lições como pais que eu posso dizer para você hoje nesse Dia dos Pais é isso: esteja presente, porque os filhos, eles não esperam um pai perfeito, mas eles precisam saber que tem alguém do lado deles ali presente. Quando eles procurarem olhar, eles puderem encontrar no pai segurança, que ouve, que participa, que acompanha, que está presente, porque a presença, ela produz segurança para as novas gerações. E o quarto princípio que eu quero deixar para você hoje, que é pai de honra, Deus ele forma para enviar. Então existe um detalhe interessante na Bíblia. Deus ele nunca cria filhos dependentes, ele cria filhos maduros. Abraão, José, Moisés, Josué, Timóteo, todos passaram por um processo de formação antes de assumir as suas responsabilidades. Então pais de honra não criam filhos apenas para obedecer.
enquanto estão em casa, criam filhos para viver o propósito de Deus quando saírem dela. O objetivo da paternidade não é controlar, mas preparar uma geração cada vez mais madura, criando responsabilidade para que as futuras gerações elas vão ser cada vez mais filhos de honra também nessa geração. Então, nesse Dia dos Pais, eu quero dizer para você que é pai de honra, queremos agradecer a Deus pela sua vida, por cada homem, por cada cuidado, por você decidir proteger os seus filhos, cuidar, ensinando os princípios através da palavra de Deus. Então, ser pai é muito mais que exercer uma função, é refletir dentro de casa um pouco de amor, de graça e de cuidado que nós recebemos também do nosso Pai Celestial. Talvez você olhe para a sua história e até pense que falhou em alguns momentos, mas quanto de nós, às vezes, não já erramos, falhamos também. Mas Deus, pelas suas misericórdias, Ele nos escolheu nessa geração para ensinar os nossos filhos a serem também uma geração de honra. Então a boa notícia é que enquanto há vida, sempre vai ter o tempo para recomeçar, para restaurar o relacionamento, construir um legado nessa nova geração. Então Deus, Ele quer te fortalecer, você que é pai, para te conceder sabedoria, para conduzir a sua família, para conduzir os seus filhos cada vez mais para um lugar presente e seguro, cada vez mais vivendo os princípios da palavra de Deus. Então eu quero dizer para você hoje aqui nesse Dia dos Pais, que o Senhor venha continuar te abençoando, que o Senhor venha continuar te levantando e que você venha exercer com cada vez mais sabedoria, maestria, esse direito que foi te dado de ser pai de honra nessa geração, formando filhos de honra também. Feliz Dia dos Pais! Investir em pessoas também é investir no futuro. E uma das formas de fazer isso é preparar as novas gerações para viver um relacionamento verdadeiro com Deus. Vamos conferir como foi o encontro de adolescentes, um momento de grande importância espiritual para os jovens que fazem parte dessas futuras gerações. Estamos aqui no encontro de adolescentes, da Igreja Renovada, onde a gente traz todos os anos as brincadeiras, atividades, como entretenimento, competição, e serve também tem o objetivo de interagir com os adolescentes, para que eles possam, aqueles que são mais tímidos, interagir com os que são mais alegres, para que todos possam fazer parte das brincadeiras, das atividades, e no final possam sair daqui todos confraternizados, todos se conhecendo, que é o objetivo das atividades, para que todos possam se conhecer e interagir cada vez mais. Esses dias foram um dos melhores dias da minha vida, porque com certeza o que teve aqui foi simplesmente sobrenatural. O avivamento que teve aqui foi tão grande que com certeza vai ser um combustível para mim continuar avivando e avivando mais e mais todos os dias. E isso tem que ser a minha realidade, mas não só a minha, mas como de todos que estiveram aqui. Mas para mim, com certeza, foram momentos inesquecíveis. O que eu vivi nesses dias foi algo maravilhoso, foram experiências incríveis. Eu já tinha vindo para alguns encontros, mas esse foi diferente. A minha relação com Deus foi sobrenatural. Eu cheguei de um jeito e eu tenho em mente que eu vou sair de outro. Aprendi muito também que as nossas relações mudam muito a nossa vida espiritual. É um prazer chegar aqui e, graças a Deus, eu ter pessoas que compartilham do mesmo sentimento que eu e que me fazem crescer em Cristo, como eu tive nesse encontro. As palavras também, todas foram super necessárias, tocaram em cada ponto do meu coração. Acredito que de muitas outras pessoas também. E o que eu levo desse encontro é muito aprendizado e gratidão por tudo que foi passado aqui. E ano que vem, se Deus quiser, eu vou estar aqui de novo. Como é bom estarmos aqui nesse culto de agradecimento a Deus
onde os nossos adolescentes passaram o final de semana sendo ministrados pela palavra do Senhor. E esse é um convite para todas as famílias. Quando nós ensinamos nossos filhos no caminho que eles devem andar, com certeza eles não erraram o alvo, que é Cristo. E esse é o convite que eu faço para toda a família, que venha, que traga seus filhos para estar conosco, sendo ministrados, crescendo na palavra e na presença do Senhor. E eu desejo que todas as famílias possam ver o crescimento da sua geração através da palavra e dos ensinos do Senhor. É sempre inspirador ver uma nova geração buscando a presença de Deus e fortalecendo a sua fé. Aliás, durante a semana você também pode acompanhar outros conteúdos através das redes sociais da Igreja Renovada. Agora, confira tudo que preparamos para os próximos dias na nossa agenda da semana. Olá, graça e paz! Vamos conferir juntos a programação da nossa igreja durante os próximos dias. De terça a sábado, às 5 da manhã, nós temos o culto da madrugada, agora realizado na nova estação. Comece o dia buscando a presença de Deus. Na terça-feira, às 19 horas, nós temos o nosso culto de edificação em todas as nossas bases. Se você quer descobrir a base mais próxima de você, acesse o aplicativo Igreja Renovada ou o site renovada12.com.br e descubra a base mais próxima de você. Na quinta-feira, nós temos a Célula nos Lares. Procure um líder e faça parte da célula mais próxima de você. Será um tempo de comunhão, crescimento espiritual e fortalecimento de fé. E no sábado, às 15 horas, nós temos a rede de crianças, tanto na nova estação quanto em nossas bases. E às 19 horas, nós temos a Rede Next e Rede One trabalhando em sistema de rodízio nas bases. Acompanhe nossos canais oficiais para saber em qual base será realizada a rede desta semana. E no domingo, a nossa programação começa às 8 horas com o melhor culto, às 8h30 a Escola Bíblica Dominical, ambos na Fundação Afife Arão. E às 10 horas nós temos a rede de adolescentes na nova estação. E às 10 horas o nosso culto de celebração será somente na base do São Francisco. E para encerrar o domingo, às 18 horas, nós teremos o nosso culto de celebração em todas as nossas bases. As inscrições para o Encontro com Jesus estão abertas. De 14 a 16 de agosto, você viverá uma experiência que vai muito além de um evento. Será um tempo de encontro com Deus, edificação e transformação de vidas. Se você deseja dar um novo passo na sua caminhada com Cristo, essa é uma oportunidade única. Procure um líder e faça sua inscrição. Participe das programações nos locais informados e aproveite esta oportunidade para conhecer uma das nossas bases. Tenho certeza que você e sua família serão muito bem recebidos. Esperamos por você! Todos nós precisamos de um lugar onde possamos aprender, crescer e fazer novas amizades e descobrir que nós podemos ir muito mais além. Há anos a Fundação tem um lugar para centenas de pessoas, um espaço onde as vidas são transformadas através do esporte, da cultura, da convivência e do cuidado. E a melhor notícia é que as nossas atividades voltaram do seu recesso. Temos atividades para todas as idades, para quem busca mais saúde e qualidade de vida com hidroginástica, pilates e funcional, para quem deseja desenvolver novos talentos com aula de balé, teclado, violão e bateria, para crianças e adolescentes que são apaixonados pelo esporte, nós temos o projeto Bola na Rede, que além de formar atletas, forma também cidadãos para a sociedade. E também temos aulas de taekwondo e boxe em parceria com a Igreja Nação Santa, que vai trabalhar disciplina, respeito e novas oportunidades para os nossos jovens. Também continuamos levando acolhimento e convivência através do Recanto Azul para os nossos idosos. Além das atividades esportivas, culturais e de convivência, a Fundação Afife Arão também desenvolve ações sociais que alcançam famílias em situações de vulnerabilidade social. Ao longo do ano, realizamos entrega de alimentos e promovemos iniciativas que levam cuidado, dignidade e esperança a quem mais precisa. Hoje, a Fundação Afife Arão está atuando de forma direta na sociedade, transformando vidas através de projetos que unem amor ao próximo e compromisso com a comunidade. A Fundação Afife Arão é uma entidade sem fins lucrativos. E se você deseja fazer parte desse projeto, você pode ajudar contribuindo. Através do QR Code que está na tela, sua oferta ajuda a manter esses projetos funcionando e alcançando ainda mais vidas. Cada contribuição faz parte dessa transformação. As atividades estão de volta, agora é sua vez de fazer parte dessa história. Juntos podemos continuar transformando histórias, criando oportunidades e levando esperança a quem mais precisa. Fundação Afife Arão, realizando sonhos e plantando semente nessa geração.
Cada programação da igreja é uma oportunidade de crescer espiritualmente e viver em comunhão. Mas agora chegamos ao momento mais importante do nosso programa. Abra o seu coração e prepare-se para receber aquilo que Deus deseja ministrar à sua vida através da sua palavra. E hoje o tema dessa palavra é renuncie à vida que está centrada no eu. Quem está no trono do seu coração? Não, é Jesus. Ok. Quem toma as decisões? Quem toma as decisões é aquele que está sentado no trono. Gálatas capítulo 2, verso 20, Paulo diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Veja bem, Paulo está dizendo, já fui crucificado com Cristo. Quem foi crucificado foi morto. E morto não tem vontade. Morto não reage. Morto não dita as ordens, morto não toma iniciativa, morto não passa na frente de ninguém, ele precisa ser conduzido por alguém. Por isso que cristianismo é você permitir que Cristo viva na sua vida. A diferença está aí, irmãos, às vezes, não, mas eu tenho Cristo no meu coração. Ok, ele entrou. Ele te dirige ou você só anda ao lado dele e faz tudo como antes? É muito diferente, porque dizer que segue Jesus é uma história, mas você dizer que ele é quem comanda a sua história de vida é muito diferente, porque ele é quem vai dizer para onde vamos, o que vamos fazer, de que forma vamos fazer. Às vezes nos preocupamos em fazer a agenda do dia, mas pare para pensar, se você levantasse cedo e a sua primeira fala, Senhor, qual é a minha agenda para hoje? Aonde tu vais me levar? Com quem eu estarei para falar da tua palavra? É muito diferente, irmãos. Mas nós entramos num ativismo tal, numa rotina tão presa, tão assim, amordaçada, que ela não nos deixa nem parar para pensar na possibilidade de Deus conduzir a nossa vida. Não, eu já sei o que eu tenho que fazer. Olha, o rapaz autor desse livro, ele diz assim, grande parte do nosso cansaço vem da tentativa de controlar uma vida que nunca foi projetada para ser controlada por nós. Né? Porque Deus deu vida para que Ele pudesse nos dirigir, e nós decidimos pela nossa independência. Se essa vida foi projetada para não ser controlada por nós, por que estamos todo o tempo passando na frente dele, impedindo que o Senhor faça o que ele tem para falar? E isso está gerando em nós um cansaço. Estamos exaustos de estar tentando fazer o que não fomos chamados para fazer. Por isso, queridos, que nós precisamos parar com essa ideia de achar que nós somos o centro do universo e tudo gira em torno de nós. Não está certa essa visão. Deus, ele não quer que você acredite nisso, porque quando nós éramos crianças, nossos pais atendiam as nossas demandas. Nós, de fato, éramos o centro do universo da casa, porque o filho precisava de comida, precisava de roupa, precisava de banho, precisava. De fato, ele era o centro do universo. O pai e a mãe estavam todo o tempo suprindo suas necessidades. E nós crescemos achando que continuamos o centro do universo, onde todos estão a nosso dispor e todos vão nos servir no nosso tempo e na nossa hora. Não funciona assim. O problema é que nós adultos queremos viver isso também no lado espiritual. Deus vai suprir todas as minhas necessidades. Ok, Ele está aqui. Só que precisamos saber o tempo e a hora que isso vai acontecer. Nós queremos hoje, Senhor, eu preciso de um reporte, de uma ação tua hoje, porque está acontecendo isso na minha vida.
E Deus disse, hoje eu vou agir, mas no meu tempo, na minha forma, do meu jeito. E nós colocamos o pé na parede, nos chateamos com Deus. Por isso, queridos, que para a gente renunciar a esse controle que nós temos do nosso eu, a primeira coisa é você não foi criado, entender que você não foi criado para ocupar o trono. O trono já está ocupado. A Bíblia diz em Isaías 48:2, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória. Ele é o Senhor que senta no trono e que libera para nós aquilo que nós precisamos saber para viver e ter uma vida confortável. Deus, desde o princípio, irmãos, Ele foi o centro da criação, porque Ele que, pela palavra, criou todas as coisas. Então, por que estamos tentando ocupar um lugar que não é nosso? Queremos controlar tudo, carregamos pesos excessivos sobre as nossas costas, cargas emocionais muito grandes e vivemos frustrados. Porque tudo que não nasce em Deus, entenda, vai dar errado. Porque nasceu da nossa própria vontade, às vezes não é a mesma vontade de Deus. Vamos fazendo o que é errado e procuramos Deus depois, corrija aí, Senhor, o meu erro. Faz de novo isso aqui não está dando muito certo. Queridos, quando você não está no trono, não pode estar tomando decisões. O trono já está ocupado, diga isso, o trono já está ocupado. E não é você e nem eu que estamos no trono. O Senhor é o Senhor Todo-Poderoso e temos que colocar isso no nosso coração. Porque o nosso ego, irmãos, é um péssimo Deus. É um péssimo dirigente para a nossa história. Ele é egoísta demais. Ele pensa demais em si mesmo. Por isso que nenhum ser humano foi criado para sustentar esse peso de simplesmente ser o poderoso. Não, Deus não quer que você viva desse jeito. Essa tentativa de estar todo o tempo controlando as coisas gera ansiedade. Que geração maluca é essa que nós estamos vivendo com tanta ansiedade que às vezes nem dorme, nem come, fica agitado, fica nervoso, aumenta o tom, fala grosso com as pessoas, porque não está conseguindo exercer controle da sua própria história, antecipando algo que ainda não sabe nem se vai acontecer. Escute, você e seus desejos e necessidades não podem estar no centro da sua vida. Entenda isso. A alma encontra descanso quando ela deixa de tentar ser o centro de tudo e permite que Deus ocupe o seu lugar. É uma ação nossa de abrir mão daquilo que nunca foi nosso. Não é dar o lugar para Ele, o lugar já é dele. Sempre foi, só que mesmo antes de conhecer Jesus, nós agíamos assim, e entregamos a vida para Jesus e continuamos agindo da mesma forma, e isso está gerando muitos problemas na nossa vida. Por isso que na vida cristã, irmãos, precisamos crer na cruz. A cruz é um marco para mim e para você em todas as áreas da nossa vida, porque a cruz e a sepultura, eu falo de duas coisas importantes para eu e você ter uma vida de sucesso na presença de Deus. Por quê? Porque a cruz e a sepultura são os dois únicos lugares que estão vazios. Diga aleluia. Então, pode ocupar, ele já está vazio. Ah, mas eu não quero, não. Pois é, mas se não passar por eles, nós não vamos conseguir entrar no lugar que o Senhor preparou para nós, irmãos. Nós queremos o lugar que está ocupado, que é o trono. Jesus, não, eu já estou aqui, agora passa pelo processo, passa na cruz, passa pela sepultura, e eu deixo você sentar à minha direita. Tá bom para ti? Jesus, ele é tão sábio, irmãos, que para renunciar a essa vida centrada no eu, ele nos diz que quando eu estou sentada nesse trono, eu produzo cansaço, porque eu trabalho exaustivamente. Quem está no trono trabalha muito mais.
comanda muito mais, dirige muito mais, toma decisões muito mais, tem que realizar muito mais, acompanhar muito mais. A gestão é uma coisa pesada, que não é para qualquer pessoa. Por isso que Mateus 16, 25, ele diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. A saída para mim e para você é parar de querer salvar a nossa própria história. Quando nós perdemos é quando ganhamos, irmãos. Na vida com Cristo é o contrário. Você abre mão e Ele te coloca no lugar melhor. Quando você abre mão, Ele faz algo melhor para mim e para você. Nós crescemos quando nós diminuímos diante dos homens e diante de Deus. Mas nós achamos que é o contrário. Veja, você pode ter N cursos acadêmicos, mestrados e tudo mais, mas quando você chega diante do Senhor, para onde que nós vamos, irmão? Palona, põe a cara no pó, de quebrantamento, porque sentimos quão pequeno nós estamos, porque estudamos tanto e fazemos o que com isso? O que você está fazendo com tanto conhecimento de doutorado, mestrado e tantos cursos aí por fora? Se eles não estão sendo canalizados para abençoar o reino de Deus. Queridos, Deus nos manda fazer duas coisas. Para ganhar almas, nós precisamos entrar na presença de Deus, sim ou não? E para isso precisamos de oração. Uma vida de oração é a base para que a gente possa ganhar vidas para Jesus. Deus nos deu duas pernas. Você anda sozinho com uma perna, aí fica. Não consegue ir muito longe, nem daqui até a porta, porque Ele colocou outra perna de apoio. Para evangelizar, irmãos, eu preciso orar e ir. Orar e ir, sair do lugar. Não, eu vou orar para Deus me mostrar o lugar. Vai, que lá Ele vai te mostrar a palavra que você precisa liberar. Se você só ora, irmão, você vai chegar a hora da fadiga e do cansaço, não porque cansa a presença de Deus, é porque fica sem sentido. Eu estou orando para quê? Para que Deus me use para ganhar vidas. A nossa missão é ganhar almas para Jesus. E se nós não estamos ganhando, você está estagnado na sua fé. Precisa falar do amor de Jesus mais do que antes, irmãos. Estamos na biqueira do arrebatamento. Coisas terríveis ainda vão acontecer antes da gente ir. Você está pronto a não negar Jesus? A ser perseguido até? A ser morto até? Isso era no passado. No passado tem mais de 50 nações que os cristãos estão sendo perseguidos. Na nossa nação já tem tirado pastores dos púlpitos já e levado para a delegacia. Nós já estamos entrando na última era. O que você está fazendo para ganhar almas para Jesus? Agora é o tempo, irmãos, vencer toda a insegurança, vencer as comparações, vencer essa competição, o orgulho que tão de perto chega a nós. Isso é coisa de quem quer o trono, quem quer o aplauso, quem quer o reconhecimento. Nós precisamos entender que Ele é o autor de todas as coisas e nós todos trabalhamos para Ele. Esse nosso ego, queridos, nunca se satisfaz. Ele é insaciável, diga misericórdia. Ele sempre está atrás de aplauso e reconhecimento, quer controle, quer aprovação. Esqueça isso, irmão, passou essa fase. A igreja precisa voltar à origem. A igreja primitiva não tinha essa sala bonita, não tinha microfone, não tinha mídia, não tinha likes, não tinha nada disso. Mas eles iam simplesmente com a cara limpa e com a sua voz falava do amor de Jesus. Quantas pessoas nessa região não precisam conhecer o som da sua voz? Queridos, quando você começar, a sua voz vai ecoar. Quando eles precisarem, é na tua porta que eles vão bater, é na tua célula que eles vão, ore por mim, eu estou aflita, angustiada, eu estou assim assado, venha cá que eu vou dizer para você, a saída é Cristo. E quando você começar a orar, você vai ver os sinais de Deus acontecendo na sua vida. Queridos, não adianta ter um evangelho sem sinais. Tem que ter sinais, prodígios e maravilhas, e nós vamos entrar nessa era de grandes sinais que Deus vai fazer no meio do seu povo. Você só precisa ter fé.
Nossa vida com Deus, quando Ele está no trono, as coisas começam a acontecer, queridos. Desde Jesus ser o centro da sua vida. O pecado cansa, igreja. O pecado cansa, mas Jesus descansa. Se você anda cansado, querido, o que quero lhe dizer, você precisa buscar mais o Senhor. Orar mais, trabalhar mais, ganhar mais, fazer mais. Sai esse peso, essa fadiga. Se você me vê cansada, meu irmão, eu estou sem orar. Pode me cobrar. Pastor, a senhora está orando muito pouco, viu? Mas o que eu quero dizer, irmãos? Que nós queremos descansar vivendo a mesma rotina. Não existe, querido. Como que você vai descansar? Nós temos que mudar hábitos, mudar comportamentos. É igual uma pessoa que é obesa. Eu quero emagrecer. O que você está fazendo para isso? Mudou algum hábito? Mudou algum costume? Mudou alguma coisa na rotina? Não, irmão. Não vai emagrecer. Continua crescendo para os lados e vai explodir. Não tem como. A saúde não aguenta, o corpo não está preparado para isso. Nossos órgãos foram preparados para trabalhar de uma forma harmoniosa dentro da sua altura. Se você permanece na mesma altura e aumenta a carga, os órgãos já estão lá se arrastando. O coração já bate cansado, o pulmão já está fadigado o tempo inteiro. Tudo começa a ficar ruim. E nós precisamos fazer o quê? Mudar hábitos. Se nós queremos ter uma vida saudável em Cristo, mude hábitos. Leia mais a Bíblia, ore mais, evangelize, fale do amor de Jesus, trabalhe. Quero ver se a sua vida não cresce. Eu estou cansado. Cansado de quê? Irmãos, crente 10, 15, 20 anos na igreja que não cresceu, a culpa não é da igreja, é sua que não mudou os hábitos, só quer comer, está obeso, sentado na cadeira e não faz nada. Jesus está nos chamando a uma responsabilidade muito forte, porque chegou a hora, irmão, do afunilar. Nós precisamos nos render ao Senhor Jesus e a esse caminho, se quisermos viver em liberdade ainda. A liberdade que o Senhor nos prometeu, Ele diz, se alguém quiser acompanhar-me, você é livre. Se alguém quiser andar comigo, deixa eu lhe dizer, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Ele foi muito claro, Jesus nunca enganou ninguém, irmãos. Ele não nos ensinou a ficar parado, a exaltar a nós mesmos, que eu sou muito boa, eu prego, eu faço, eu aconteço, nada acontece em nós se não for Cristo na nossa história de vida, irmãos. O que Ele ensinou para mim e para você? Rendição. Mesmo sendo filho de Deus, Ele veio para essa terra e estava 100% rendido ao Pai. Qual é a tua vontade? Ele subia para as montanhas de madrugada e hoje, Deus, o que o Senhor vai fazer nesse lugar? Ele estava todo o tempo aqui, irmãos, pronto para fazer a vontade de Deus. E negar-se não significa desprezar você, não, nada disso. Significa eu vou abandonar a ilusão de que um dia eu vou ser senhor da minha própria vida, uma senhora da minha própria vida. Esqueça isso. Uma vez que Ele é o seu Senhor, não tem dois senhores da mesma casa. Ou é um ou é o outro. Decida quem vai governar a sua casa, a sua vida. Essa casa que eu falo é sua própria história. Por quê, irmãos? Porque às vezes a cruz, ela parece um símbolo. É só uma figura. Não, irmãos, a cruz é o início de uma jornada com Deus. Como é que você vai fazer? Eu vou negar a mim mesmo, eu quero morrer para que Ele viva em mim. É uma tomada de decisão, você precisa abrir mão de você mesmo. Por isso que nós precisamos aprender o modelo de Jesus. Qual era o modelo de Jesus? Bacia e água. Como assim? Ele era servo, ele estava todo o tempo lavando os pés dos discípulos. Ele estava todo o tempo enxugando os pés dos discípulos. Ele estava todo o tempo disponível. Liga para o irmão, eu não posso não.
Irmão, preciso falar com você, não posso não. Irmão, vem aqui, não posso não. Irmão, vamos fazer não sei o que, não posso não. E que irmão é esse, irmãos? Eu nem conto. Porque irmãos indisponíveis. Se não serve para servir a Deus, serve para quê? Irmãos, nós levamos um nome e precisamos perguntar todos os dias, Senhor, o que o Senhor quer de mim nesse dia? E onde eu posso ser útil a Ti nesse reino? Não estou dizendo para você largar seu trabalho, não. Eu fiquei mais de 24 anos trabalhando no secular e na igreja, e saía e evangelizava para todo canto. Trabalho, irmãos, não nos atrapalha, nos ajuda, porque lá a gente encontra um monte de gente. Lá a gente pode falar de Jesus para várias pessoas. Ele não nos atrapalha. Mas às vezes nós achamos, não, eu trabalho muito, eu chego em casa cansado, fico embaixo do sol quente. Quer sair do sol quente? Pede para o Senhor. Senhor, muda meu emprego. Mas eu não quero parar de te servir. Quer sair das ruas? A rua é o melhor lugar, você encontra gente todo o tempo que você pode falar de Jesus para eles. Todo o tempo você é livre ainda para falar de Jesus. A quarta coisa, irmãos, para renunciar esse eu centralizado dentro do nosso coração, Cristo deve ser o centro de tudo. Tudo é tudo, irmãos. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste para que em tudo tenha a supremacia. Colossenses capítulo 1, verso 17 e 18. O que ele está dizendo aqui? Para que ele tenha a supremacia em tudo. Supremacia, irmãos, é ser o primeiro? É, mas é também manter-se em primeiro lugar. Ele não pode ser o primeiro só no dia que você diz sim. Ele precisa continuar sendo o primeiro todo o resto da nossa vida. Paulo está dizendo claramente, antes de todas as coisas, antes de tudo que você for fazer, antes de tudo que você planejar para a sua história, tudo precisa estar com Cristo envolvido no projeto, porque Ele é o Senhor, é Ele que está no trono. Senhor, é isso aqui que Tu queres. Se Tu és o primeiro, continua sendo o primeiro na minha vida e na minha história. Irmãos, você para olhar para Jesus. Jesus teve dias ruins também. Jesus teve dias maus, teve perseguições, teve traição, teve palavras injustas faladas contra ele, calúnias. Isso tudo como homem, ele sofreu também, ele tinha emoção. Ele estava como eu e você. Ele sabia, contudo, que o Pai nunca tinha deixado ele. O Pai estava ao seu lado, e isso para ele era tudo. Hoje, o meu hoje, o seu hoje, entenda, é só uma vírgula, porque a sua vida continua. Nós não sabemos quantos anos vamos ficar nessa terra, mas mesmo assim, precisamos entender que hoje não é o último dia da sua vida, ou pode até ser, mas tem uma vírgula para você dar continuidade nesse dia. Irmão, se você serve ao Senhor, entenda uma coisa, Deus não nos fez para a morte. O fiel, ele é como os dias de uma árvore, porque Deus quer manter os fiéis para poder propagar o reino, porque tem um monte de boca calada, um monte de mentes fechadas para não divulgar e propagar o reino de Deus. Se você quer viver muito, seja fiel, porque Deus vai prolongar os seus dias. Deus vai fazer com que ele seja como da árvore, porque os dias da árvore, ela produz muitas safras, todo ano tem safra de frutos, todo ano nascem mais frutos, todo ano mais pessoas são alimentadas, as suas folhas, elas servem de sombra até para os pássaros. Hoje você serve de sombra para quem? Alimenta quem? É confronto mesmo, irmão, porque eu fui muito confrontada com essa palavra também, e do jeito que vem, vai. Porque não é só para mim, né? Nós todos somos filhos de Deus. Por isso que o problema não é ter sonhos, o problema é viver como se tudo dependesse só de você. Tudo só depende de nós. Eu sou e eu sou. Não, eu sou é o nome do nosso Deus.
Eu sou é aquele que governa. Eu sou é aquele que desde o princípio criou todas as coisas e não nós. Vamos entender isso, irmãos, que na vida cristã, ou Jesus é o centro, ou ele não é nada. O que você escolhe? É tudo ou nada. É tudo ou nada. Ele é tremendo, porque existe uma área na sua vida onde ainda há resistência. E se existem áreas de resistências, é porque ele não está no senhorio. Qual é a área que você resiste? Eu não concordo com isso. Eu não concordo com aquilo. Irmãos, ele é o Senhor. Eu posso não entender esse não dele hoje, mas amanhã ou depois, ou anos depois, eu vou entender muita coisa. Anos depois. Agora eu estou entendendo muitas coisas de anos atrás. Então, às vezes, nós não entendemos porque hoje tem coisas acontecendo, mas passa lá na frente. Atravessei o vale, mas eu cheguei do outro lado. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que a verdadeira liberdade, irmãos, não nasce da afirmação do nosso ego. Não nasce. Ela vem de uma rendição, de um coração rendido 100% ao Senhor. Doendo, chorando, gemendo, renda-se, deixe ele levar, porque ele sabe o que ele está fazendo. A quinta coisa, uma alma curada, ela vive para Deus e não para si mesma. Ter essa alma rendida ao Senhor para que Ele seja o Senhor da nossa vida é cura, porque o nosso eu quer o governo, o nosso eu luta para controlar todas as coisas. Mas quando o Senhor nos cura nesse nível de entregar tudo, é o que Paulo diz em 2 Coríntios 5,15. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Paulo traz uma revelação aqui fantástica. Ele morreu por todos nós sabemos disso. Mas aqueles que vivem, já não vivem mais para si. Passou pela cruz, passou pelo sepulcro e ressuscitou junto com ele. Diga aleluia. Quem vive sabe o poder da vida. Se morreu e ressuscitou em Cristo, eu sou nova criatura. A vida flui, irmãos. Você não fica constrangido em falar sobre a vida, nada disso. A alma curada, irmãos, ela deixa de ser o foco principal. Ela não está nem aí se é reconhecido ou não, se é aplaudido ou não, se é visto ou não. Chega nos cantos até, não quer nem ser reconhecido, fica lá para trás escondido. Aí o Senhor diz, não, vem cá. Eu não tenho esse lugar para ti não, senta aqui na primeira fila, é o lugar da honra que eu quero lhe entregar. Deus tem o melhor lugar para colocar você, amém? Amém, igreja? Por isso, quem é curado ama mais. Quem é curado serve mais. Quem é curado confia mais. Irmãos, a cura é descanso. Quem é curado descansa mais. Ele sabe quem está com as mãos segurando você. É o Senhor Todo-Poderoso. Sabe por quê? Deus está no controle. Às vezes nós não entendemos, porque esse evangelho ele nos liberta de um peso. O peso da culpa, o peso do pecado, o peso da acusação, o peso de maledicências, palavras caluniosas e tudo mais. E isso vira um peso sobre as nossas costas. Eu disse, ei, tira essa mochila das costas. Fica tranquilo, porque a verdadeira liberdade, quando eu assumo o seu lugar. Ele assumiu o meu e o seu lugar, então esse peso não é mais meu, não é mais seu. Que se dane o que falam de mim ou de você. Cristo precisa saber, nós precisamos saber o que Cristo fala de nós. Isso nos importa. A fala dos outros, irmãos, dos homens, cai por terra. Porque quando ele assumiu o nosso lugar, ele assumiu de uma vez por todas. Tiago 4, 1-3, ele diz assim, de onde vêm as guerras, as brigas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentre vocês? A guerra, às vezes, é interna.
A bronca é interna. Pode ver que os maiores inimigos são os de dentro da nossa própria casa, sim ou não? São os que mais se levantam. Quem conhece você, quem convive com você, quem frequenta a mesma igreja de você. Deixa eu te falar uma coisa, aqui não é lugar de anjinho, não. Não tem ninguém com asa super santa aqui, não. Aqui é lugar de pecador que está buscando restauração de vidas. Nós estamos todos na mesma laia, meu irmão, somos iguais. Todos estamos buscando restauração e ser pessoas melhores. Porque a gente ouve muito isso e porque é da igreja. É lá da Renovada, pode ser o nome que for, somos pecadores restaurados pelo poder do Senhor Jesus. E vamos continuar sendo. Não dê brecha para tirar Jesus do trono do seu coração. Que aí o que falar, você não está nem aí. Você quer saber o que Deus pensa de nós a cada dia. A tentativa constante que o nosso coração tem de ser independente de Deus, é isso que nos incomoda. Jesus, ele quer nos convidar a ter posturas novas. Tipo, menos controle, mais confiança. Menos ego, mais rendição. Menos preocupação com você mesmo, mais centralidade em Cristo. Quando nós conseguimos baixar nossa bola e aumentar a de Cristo, as coisas começam a mudar. Agora a pergunta é, quem está ocupando o centro da sua vida hoje? Quem que está dirigindo você, ou o que você está tentando controlar o tempo todo? Nós não conseguimos controlar muitas vezes nem a nossa vida, irmãos, e que estamos numa guerra para controlar a vida de outros. A vida cristã é sobre morte primeiro e vida depois. Se a vida cristã é essa, o nosso maior exemplo é olhar para Jesus. Olhar para Jesus ali e ver que ele precisou primeiro morrer na cruz para que ele pudesse ressuscitar e nos resgatar. Não foi só a morte que aconteceu que nos trouxe de volta, porque se ele tivesse morrido, teria sido igual nós, morreu, acabou. Ele disse, não, eu venci a morte, eu ressuscitei, para que você ressuscite também. Então, por que estamos vivendo a mesma vida velha, se passamos pela cruz e pelo sepulcro, morto, não fala, não reage, não tem atitudes, mas agora ressuscitamos com uma nova natureza, uma nova vida, nova mentalidade, que isso precisa ser adquirida com conhecimento pela palavra de Deus, irmãos. A palavra é quem traz esse conhecimento para nós. Por isso que Jesus, ele senta com os seus discípulos lá na mesa para fazer a ceia do Senhor. E naquela hora que ele senta ali na mesa, Jesus sabe, ou já sabia, que Judas era o traidor. Judas já tinha ido procurar os principais sacerdotes. E ele veio com uma proposta terrível, quando ele chegou diante daqueles príncipes ou principais dos sacerdotes, e uma pergunta que marcou a história dele: o que vocês querem me dar para que eu entregue esse homem para vocês? Está lá em Mateus 26, 14 e 15. O que vocês vão me dar se eu entregar ele para vocês? Na hora, eles já pesaram as moedas, está aqui, 30 moedas de prata, pega logo e leva. Eles nem pensaram em duas vezes, porque já era o plano deles. Eles já iam fazer isso, estavam ali discutindo o como. E Judas foi o instrumento para dizer como é fácil fazer isso. Eu resolvo isso para vocês. E ele pega esse dinheiro e volta com a cara de pau para sentar na mesa de novo ali. E Jesus disse, olha, deixa eu te falar, alguém que está aqui vai me trair. Queridos, nunca, nunca, nunca negocie o seu Senhor. Nunca negocie o seu Senhor. Jesus não é uma moeda de troca. Judas cometeu um erro gravíssimo colocando Jesus como moeda de troca. Jesus não falou nada. Deixou para ver se ele ia se arrepender, se ele ia mudar de opinião, se ele ia devolver, o que ele ia fazer. Deus o deixou à vontade. Deus nunca vai forçar você a recuar quando você está decidido a tomar uma decisão errada.
porque antes das decisões precisamos consultá-lo, mas nós às vezes decidimos e aí Deus deu ruim, resolve para mim. Ele disse, não, vai em frente, porque duro é para você que tomou uma decisão dessa. Queridos, olhem isso, era a festa dos pães asmos, já era o tempo ali de preparar a Páscoa, e Jesus tinha mandado eles prepararem todas as coisas naquele momento. E no verso 24, Jesus confronta, ele diz, olha, em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem, por quem o Filho do Homem é traído, bom seria para esse homem se não houvera nascido. Jesus já sabia da traição de Judas, Jesus já sabia que ele estava lá com o dinheiro na mão, estava pronto, ainda veio com a cara de pau de perguntar, sou eu, Senhor? Ele disse, tu disseste, você mesmo se acusou, mas ele mesmo assim se fez como aquela cara de paisagem e estava tudo certo. Judas, irmãos, traiu Jesus, foi condenado, levou Jesus até aquela situação em que ele foi. E ele, depois que ele viu que Jesus foi condenado, aí veio o arrependimento. Ele disse, não, eu não quero esse dinheiro mais não, pode levar, você não tem nada com isso. Ele simplesmente jogou lá e disse, eu também não quero não, e foi embora. E eles, não, e agora, o que a gente vai fazer com esse dinheiro? É cheiro de sangue, a gente não pode colocar no cofre de novo, vamos fazer alguma coisa com isso aqui, mas não pode ir para o mesmo lugar não. E compraram um campo de sangue lá, mas o que houve com Judas? Ele não suportou o peso da traição, ele se suicidou, irmãos. Como é triste ver que tem crentes se suicidando hoje. Como assim? São crentes? Pois é, eu falo até baixo que eu tenho vergonha. Como pode usar esse nome que eu sou crente e estou me suicidando? Porque o suicídio, irmãos, é quando não há arrependimento, é um desespero tal que não conhece reconhecer, que não consegue reconhecer o senhorio de Jesus. Você conheceu Jesus, você conheceu a cruz, você conheceu a ressurreição, você recebeu o Espírito Santo e como chegou nesse nível de se jogar a uma tristeza tão profunda? Não é uma doença, não, você já conheceu Jesus antes. Ele te perdoou, ele te arrancou das trevas. Quando é uma pessoa que nunca conheceu Jesus, vamos lá cuidar e trazer a ela uma nova vida. Mas como que eu conheci uma nova vida? Eu estou sendo um Judas, eu conheci a nova vida, eu vivi com esse homem, eu andei com esse homem, eu vi os milagres desse homem, eu fui fruto da bênção desse homem, e de repente eu não quero mais, porque eu esperava que ele fosse uma autoridade e ia me dar um cargo de confiança e destronar o governo romano. Olha o interesseiro, o coração não foi regenerado. Não houve arrependimento, todo o tempo que caminhou com Jesus era por interesse. Ele queria um cargo público, ele queria arrancar Roma do governo. Irmãos, Jesus, ele não se deixa enganar. O arrependimento desse homem veio tarde demais. A sentença dele já estava decretada, o Senhor disse, ai daquele, bom seria que não tivesse nem nascido para cometer uma aberração como essa. Por isso que não podemos inverter papéis. Não podemos inverter papéis, irmãos. A dor, o sofrimento, a morte, eles acabam chegando mais cedo na nossa vida. Judas não tinha por que ter morrido jovem. Não tinha por que ter arrancado a sua vida. Ele nem aí, para o resto dos seus dias, ele decidiu interromper, porque foi tão grave que ele não tinha mais condição de subsistência. Nós precisamos entender o que é entregar a vida para Jesus. Querido, quem morreu, ressuscitou, é nova vida. Não tem como nessa nova vida você continuar agindo como antes. Morreu esse camarada aqui, agora tudo se faz novo. Não tem como nessa nova vida você viver com a corrupção do passado, com o engano, com a mentira, com o pecado. Não tem como. Ou é ou não é, ou nasceu ou não nasceu. É jogo duro com o Senhor Jesus mesmo. Nós temos que entender isso.
Obrigada por permanecer conosco em mais uma edição do Deus Tem o Melhor. Esperamos que tudo que foi compartilhado hoje continue fortalecendo a sua caminhada com Deus, inspirando você a viver os princípios da sua palavra em cada área da sua vida. Que o Senhor abençoe você, a sua casa e toda a sua família. E até o próximo programa. Tchau, tchau!